keep doing it like we're doing it, doing it like we're doing it now. Oi, linduchas! Oi, linduchos! Tudo certo por aí, minha gente? Então vem que vem pra mais um vídeo. Antes de partir pro tema desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal. Tá rolando inclusive um sorteio pra gente bater a meta dos 500k aqui no YouTube. E eu conto com a tua inscrição, tá? Se inscreve e aí participa. O link pra esse sorteio tá aqui abaixo, que é um formuláriozinho bem curtinho. Você preenche, envia, pronto, você já vai estar participando e concorrendo. Vamos ao relato do meu parto, um parto com a Bela, né? Uma pena eu não ter tido canal na época que eu tive o meu primeiro parto, que foi o parto da minha filha mais velha, a Luna, porque hoje eu queria muito assistir, sabe? Que às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai perdendo os detalhes, a gente vai deixando de lembrar bastante coisa, mas na época não tinha canal, então vai ficar assim mesmo. A gente só vai ter aqui o relato desse segundo parto, que foi o parto da minha filhinha mais nova, que agora está com 2 meses, a Bela Val. Pra começar, sendo mãe de segunda viagem, eu gostaria muito de dizer a vocês que é tudo muito diferente na segunda gestação. Quem me acompanhou aí no diário de gravidez, de gestação e tal, viu que eu falava muito sobre isso. Eu dizia que a gente fica muito mais light, a gente fica muito mais calma, mais tranquila. Então esse meu segundo parto, com certeza, ele foi muito mais tranquilo do que o primeiro. O primeiro já teve um grande inconveniente, porque assim, eu passei todo o meu pré-natal acreditando que eu teria um parto normal na minha primeira gestação, e aí no dia, na hora do parto, isso não foi possível. Eu fiquei 8 horas em trabalho de parto para ter a Luna e eu não tive nenhum centímetrozinho de dilatação, gente. A minha dilatação é 0. Foi aí que a minha obstetra entrou e falou: olha, a gente faz uma cesariana agora, ou a criança vai correr riscos de não nascer viva. Então aí eu tive que, de última hora, me acostumar com a ideia de que eu teria que passar por uma cesárea. Então só esse fato já foi algo que me desestabilizou muito na primeira vez, sabe? Meu primeiro parto, ele foi algo muito instantâneo, momentâneo, porque não foi nada daquilo que eu planejei. Essa segunda gravidez, não, sabe? Durante o meu pré-natal, por questões que a gente passou nesse primeiro parto, eu optei por ficar com a mesma médica, porque eu sabia que ela tinha todo o meu histórico, ela tinha tudo anotadinho, tudo bonitinho, ela me passava muita segurança desde a primeira vez e agora na segunda também. Então eu optei por procurá-la novamente e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu me senti muito segura pra essa segunda vez, sabe? E aí com esse histórico todo, a gente achou melhor não correr esse mesmo risco de tentar ter um parto normal, apesar de que, se eu insistisse, eu acho que ela tentaria. Mas diante de tudo que aconteceu na primeira vez, eu aceitei que dessa vez teria que ser um parto cesáreo mesmo. Eu achei por bem, porque da primeira vez foi terrível, minha filha nasceu toda roxa, eu senti realmente que eu corri risco de vida com ela, então eu não queria passar por essa tensão toda, e desde então eu tava certa de que o meu parto seria cesariana por conta de tudo isso. O pré-natal todo foi tranquilinho da Bela, assim, foi tudo muito bem, todos os aspectos de saúde, sabe? Eu comigo mesma, apesar da ansiedade que eu vivi, porque era muito grande a ansiedade. Eu acho que é comum pra todas as grávidas ficar ansiosa. Quem não quer ver o rostinho do seu bebê o mais rápido possível? Quem, né? Quem não quer se livrar daquela barrigona do terceiro trimestre que pesa horrores? Então assim, fora isso que é esperado, foi tudo muito tranquilo, gente, foi tudo muito light. Eu não tive nenhum problema de saúde, eclâmpsia, diabetes gestacional, pressão alta, nada disso, nada. As idas à obstetra eram 2 vezes ao mês, né, porque tinha sempre uma consulta e uma reconsulta. Isso foi muito importante, porque é claro que a gente se sente muito mais segura quando existe um acompanhamento médico em tempo integral, assim, né. Falando do parto em si, assim, do momento de quase parto, houve uma tensãozinha ali nos últimos dias também. Quem já me assiste vai lembrar que eu fiquei naquela coisa que eu queria que ela marcasse o parto com 38 semanas, só que ela não quis marcar o parto com 38 semanas, porque ela falou que quanto mais tempo o bebê passar na barriga, melhor. Então ela achou prudente esperar, e a gente acabou esperando então 39 semanas e 5 dias pra fazer a cesariana. Então, tipo assim, gente, eu fiquei grávida quase que igual a um parto normal, porque eu quase cheguei nas 40 semanas. Isso me deixou louca, eu quase subi pelas paredes de ansiedade. Quem viveu tudo isso comigo via story
e aqui nos vlogs sabe do que eu tô falando. E o que foi mais louco foi que assim, eu queria tanto que ela marcasse a data do parto, que quando ela marcou, meio que eu fiquei em choque, sabe? Parece que tipo assim, meu Deus, agora é real. Parecia assim que, um misto de que eu queria e que não queria. Parecia que eu não tava me sentindo muito pronta ainda pra ser mãe pela segunda vez. Então foi muito louco, porque eu queria muito que ela marcasse. E quando ela marcou, eu fiquei na dúvida se eu queria ou não, sabe? Enfim, coisa de Thaís e Valdo. E aí eu me lembro que no caminho pra hospital eu tava muito nervosa, eu tava com frio na barriga imenso, sabe aquele medo assim de que tipo, agora eu não tenho só essa filha que tá na minha barriga, eu tenho uma outra filha que também depende de mim e que, meu Deus do céu, se aconteceu alguma coisa comigo. Então eu já comecei a ficar muito nervosa por essa questão. Eu até me lembro que meu amor tava dirigindo e eu segurei a mão dele e eu falei assim, amor, se acontecer qualquer coisa comigo, você tem que ser um paizão pra Luna, tá? A Luna é minha primeira filha. E aí ele olhou pra mim assim, como quem diz, não tô entendendo nada, e balançou a cabeça, sabe? Ele achou loucura da minha parte, mas naquele momento eu tava muito tensa em relação a isso, sabe? Aconteceu alguma coisa comigo, gente, eu tava nervosa. E aí chegando lá no hospital, né, a gente chegou cedo, o parto estava marcado pra 7h30 da manhã. A gente chegou, acho que era umas 7 horas, e eu comecei a me tremer todinha, minha mão tremia. Eu já não lembrava de muita coisa, porque assim, como o meu primeiro parto foi muito turbulento, eu entrei no hospital achando que eu ia ter um parto normal e acabou sendo cesárea, eu não me lembrava dos procedimentos da cesárea, sabe? E aí como me falaram, não, a gente vai fazer uma lavagem em você, eu lembrava que tinham feito isso da primeira vez, mas eu não lembrava como era. Daí eu não sabia se doía, eu já fiquei mais tensa. Eu fui pra aquela sala me tremendo toda, achando que iam me cortar, iam me furar. Mas foi tranquilo, a lavagem foi, tipo, rapidinho mesmo. A equipe do hospital, que foi lá no EMEC de Feira de Santana, aqui na Bahia, foram ótimos, assim. Todo mundo super educado, super atencioso, responsabilidade total comigo. A minha obstetra, então, nem se fala, que é a doutora Iracema Brandão. E, assim, é uma médica que eu vou me lembrar o resto da minha vida e eu recomendo pra todo mundo. Ela me passava muita segurança, isso é muito importante, muita tranquilidade também. Mas aquela cena em que eu entro pra sala de cirurgia, sentada numa cadeira de rodas, e a minha filha mais velha me dá a mão e olha assim pra mim com aquele olhar, aquilo ali também eu nunca vou me esquecer, gente, porque eu fiquei muito nervosa naquela hora. Eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se é a última vez que eu olho pra Luna? Eu não sei, eu tava com muito medo por nada, sabe? Sem motivo nenhum, mas eu tava com muito medo. E sem beber água e sem comer já 12 horas. Porque a gente tem que comer até as 9 horas da noite do dia anterior ao parto. Então eu tava já bastante tempo sem comer e sem beber água. E nisso eu fui fazer, então, a minha cesariana. Eu fiquei muito feliz que dessa vez o meu amor entrou comigo. A primeira vez ele não entrou. E com certeza isso me deu muito mais segurança, assim, de ter uma pessoa ali comigo. Todo momento ele tava bem pertinho de mim, sentado, assim, do meu lado, na mesa de cirurgia mesmo. Olho no olho, mão na mão. Foi tanto que ele conseguiu gravar todo o vídeo do parto que tá aqui no canal, tá disponível pra vocês. E na hora da anestesia foi que eu fiquei também um pouquinho tensa, sabe? O anestesista, ele foi super educado também, ele me explicou tudo certinho pra que servia cada anestesia, o que ele tava fazendo, ele ia dizendo antes de fazer, o que eu gostei muito, mas mesmo assim eu fiquei muito apreensiva, porque eu não sei, eu tenho esse negócio comigo de que a anestesia não vai pegar, sabe? De que o anestesista, ele vai dar aquela dose de anestesia, que é padrão, só que comigo não vai funcionar, que eu não vou ficar anestesiada e eu vou sentir dor. Eu tenho muito isso. Eu tive isso quando eu fui fazer a minha cirurgia de estética, né, de colocar silicone. Eu fiquei com muito pavor, porque quando é pra colocar silicone é ainda pior, porque você apaga geral. E aí eu fiquei pensando, poxa, já pensou se eu apago, assim, de não conseguir me movimentar e nem abrir os olhos, mas eu não apago o suficiente pra deixar de sentir dor. Aí vai que o médico começa a me cortar e eu não consigo falar que eu tô sentindo dor, mas eu tô sentindo dor. Tipo, eu sou assim, gente, eu penso muito sobre isso em relação à anestesia, então eu morro de medo de anestesia, sabe? Eu acho que a anestesia não vai pegar, que eu vou sentir alguma coisa. E na hora do parto cesárea eu pensei novamente isso, foi tanto que, tipo assim, ele terminou de dar anestesia em mim, eu deitei e eu fiquei falando, eu ainda tô sentindo minhas pernas.
E aí eu movimentava minhas pernas pra ele ver que eu tava conseguindo movimentar minhas pernas. Ele, não, tudo bem, tranquilo, ainda não deu tempo de agir, eu não. Aí eu ficava toda hora repetindo, eu ainda tô sentindo minhas pernas, porque eu fiquei com medo da cirurgia começar e eu ainda tá sentindo minhas pernas, sabe? Nossa, não, muita loucura. Mas, enfim, deu tudo certo, a anestesia pegou, eu não senti nada, ninguém me cortando, ninguém fazendo nada. Uma outra coisa também que eu tinha medo era, tipo assim, porque é uma equipe médica, né? Não é uma médica só que faz tudo. A minha médica, ela chamou uma outra médica, uma colega dela, inclusive ela me apresentou lá na sala de cirurgia e tal. E aí tem enfermeira, tem uma equipe lá dentro. Eu tinha medo, tipo assim, eles ficarem se comunicando entre si. Ai, me passa o bisturi elétrico, me passa isso, me passa aquilo outro. E aí eu sou uma pessoa muito que minha imaginação vai além, sabe? Tipo, se eu escuto ela falando essas coisas, na minha cabeça eu já ia imaginar o que ela estaria fazendo ali detrás daquele lençol, né? Por trás dali. E aí eu ia sentir uma dor psicológica. Então eu tinha muito medo disso acontecer, mas isso também não aconteceu. Eles foram muito discretos nessa questão da comunicação, porque eu até tentava pegar algumas coisas no ar, mas não consegui. Só que teve um momento assim, início, sabe? Bem no iniciozinho da cirurgia que eu passei muito mal, gente. Eu vomitei, tá? Eu vomitei muito. Meu amor chamou ligeiro a enfermeira e tal, e daí eu vi que ela aplicou alguma coisa no soro lá, que tava, né, conectado em mim, cheio de coisa nos meus braços. Então eu comecei a vomitar mesmo muito. Eu me lembro que eu nem sei o que foi que eu vomitei, porque eu tava sem comer. Mas enfim, e além de vomitar, eu também comecei a me sentir muito assim, eu tava com muito frio, acho que por causa do ar-condicionado da sala também. E aí esse frio, eu me lembro que eu comecei a ficar toda arrepiada, sabe? Eu tava toda arrepiada, eu olhava assim pros meus braços estavam todos arrepiados e eu tava com muito frio. E aí eu dizia pra meu amor, eu tô com muito frio. E aí ele falava pra ela, mas ela disse que não podia desligar o ar e tal, por uma série de coisas, acho que bactérias, sei lá. Então eu lembro dessas duas coisas, eu senti muito frio e eu vomitei. O meu amor conta que na hora que puxaram a Bela da minha barriga, meio que eu tive uma coisa assim, mas eu não lembro disso. Foi tanto que depois ele me perguntou, você sentiu alguma coisa quando tiraram a Bela? Eu falei, não senti nada. Ele, estranho, porque quando tiraram a Bela, ele achou que eu fiz meio que assim, sabe? Uma reação de corpo um pouquinho pra frente. Então, mas eu realmente não senti nada. Eu fiquei até um pouquinho triste, porque na hora que tiraram a Bela, foi justamente na hora que eu tava ainda me recuperando do vômito, né? Porque eu tinha vomitado muito e ainda tava meio assim, lerda, lesada. E aí ainda passaram um tempo lá pra poder depois trazer a Bela pra me dar uma olhada. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu era muito medrosa em relação a passar por uma cesariana, porque eu ficava imaginando na minha cabeça, gente, não sei quantas camadas de pele vão ser cortadas, eu vou ter que ser costurada, não sei quantos pontos e não sei o que mais lá, depois vou ter que voltar pra tirar esses pontos. Então assim, eu era muito cagona em relação a isso, de cesariana. Foi tanto que na primeira vez eu não queria, eu tinha pavor. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito tranquilo fazer uma cesariana na indústria, sério. Assim, eu não tenho do que me queixar, nem durante e nem depois, porque a minha recuperação também foi absurda. Na primeira semana que eu voltei pra casa, eu já tava caminhando, eu fui na rua comprar uma árvore de Natal, inclusive, eu acho que eu fiz stories, vocês devem ter visto. Eu já tava assim, parecendo que eu nem tinha passado por uma cirurgia, eu tava de boa na lagoa. Então a minha experiência com cesariana, tanto a da primeira quanto a da segunda vez, é muito tranquila, é muito boa. Não tive queloide, meus pontos cicatrizaram super rapidinho, tá? Mas eu acho que isso também vai de mulher pra mulher, sabe? Cada mulher sabe o que é melhor pra si, o que ela se sente mais segura. E eu sou até suspeita pra falar, porque da primeira vez o meu sonho era ter um parto normal, então... Aí tá, depois de passar da cesariana, tá? Vi a Bela e tal, a gente foi pro quarto, né? Que a gente tem que ficar lá 2, 3 dias no hospital, né? E a gente vai pro quarto. Quando vai pro quarto, gente, é que são elas. Porque assim, você não pode conversar, porque senão dá gases. Daí você fica lá, paradona, sem poder abrir a boca. Você fica sem poder conversar, acho que 8 horas de relógio ou mais. O pior, você fica sem poder beber água, porque eu sou a louca da água. Eu bebo água por minuto. Então isso pra mim foi terrível. A boca fica muito seca e você não pode beber água, sabe? 8 horas também. Ao mesmo tempo que você não pode conversar, você não pode beber água. Aí eu me lembro que eu implorei pro meu amor. Eu falei, amor, por favor, molhe o dedo na água e passa no meu lado, assim, só pra me ter aquela sensação de que eu molhei, assim, de que tem alguma coisa úmida em mim. Então, ele fez isso, graças a Deus não deu nada. E aí, tirando essas coisas, assim, que são iniciais e que apesar da gente
pensar que é uma eternidade pra passar, passa bem rapidinho, né? Afinal de contas também, seu presentinho tá ali do lado, eles trazem logo o bebê pra você, e aí o bebê fica no quarto já, aí você fica com aquele estado todo de encantamento. Então esse negócio de não beber água e tal, passa rapidinho. Aí a única coisa que eu tive também de problema, assim, ainda na maternidade em relação ao parto, foi que eu tive uma prisão de ventre terrível, gente. Tipo assim, eu sabia que eu tinha que ir no banheiro fazer o número 2, só que eu não conseguia. Aquilo era absurdo, porque assim, a minha barriga doía muito, muito. Eu tentava, ia lá e tal, ficava lá horas e nada acontecia. Aí então eu pedi a enfermeira pra ela me dar um laxante, né? Ela ligou pra médica, a médica autorizou e tal. E aí ela me deu esse laxante. Ela me deu esse laxante, era 4 horas da tarde do segundo dia, tá? A Bela nasceu o quê, gente? Numa quarta, ela me deu na quinta, 4 horas da tarde. Tá, beleza, nada aconteceu, chegou a noite, nada aconteceu, fui dormir, nada aconteceu, quando deu 2 horas da manhã, aconteceu. Só que aconteceu de uma forma, gente, eu nem contei isso no vlog do parto pra vocês, aconteceu de uma forma terrível, porque assim, eu tava recém-operada, eu não podia levantar da cama com a mesma rapidez que eu levanto hoje, que qualquer pessoa levanta pra ir no banheiro, então teria todo um processo até eu levantar daquela cama, e eu tava de faixa, né, porque lá no hospital eles já te enfaixam, né, com aquela faixa que eu até mostrei pra vocês aqui, Macon e tal, que é a faixa pós-cirúrgica. Então eu tava com dificuldade de levantar e com faixa. Gente, aquilo veio uma coisa terrível. Então eu não consegui nem chegar perto da porta do banheiro. Quando eu cheguei na metade do caminho, aconteceu, e aconteceu assim, de uma forma tenebrosa. Meu amor tava comigo no quarto e a Luna também. Eles acordaram na hora, porque eu tive uma diarreia, assim, terrível, no chão do quarto do hospital. E aí a vergonha pra chamar a enfermeira, pra falar que aquilo tudo aconteceu e que alguém tinha que limpar. Olha, foi a única situação, assim, que hoje eu até dou risada. Mas na hora eu me desesperei, sabe? Isso aconteceu. E aí na sexta-feira a gente veio pra casa com a Bela tava super saudável, recebemos alta assim, sem nenhuma contraindicação, sem nada de errado, e foi tudo certo na Bahia. A gente veio pra casa com aquela sensação assim, nossa, a gente entrou no hospital 3, estamos saindo em 4, sabe? Realização total, aumentou a família. E hoje em dia, né, ela tá com 2 meses, eu já não sei como que eu vivi tanto tempo sem ela, porque ela completa muito a nossa casa, ela completou demais a nossa família. A minha outra filha se sente muito realizada agora tendo uma irmãzinha, e o resto vocês sabem, porque vocês têm acompanhado tudo muito por aqui. Agradeço muito o carinho de vocês sempre, vocês são muito importantes com certeza nessa nossa história, nessa minha vida. E é isso, meus amores, esse foi o relato do meu parto. Será que eu esqueci de contar alguma coisa? Acho que não. O que eu esqueci, vocês podem perguntar nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!